Tudo bom, amigos do Mocidade? Aqui é o Lucas Evangelista para iniciar mais um projeto aqui do jornal, que é fazer esse pequeno NEP para que a gente possa falar do Evangelho de Jesus, para que a gente possa falar das dinâmicas possíveis de interpretação do Evangelho, do Antigo e do Novo Testamento. E hoje eu trago uma pequena perícope que está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, que é o último capítulo, no momento em que Jesus encontra com os discípulos, pela terceira vez, depois da morte no Calvário, e pergunta para Simão Pedro: Simão, tu me amas? E eu estou aqui com a tradução do Haroldo, Novo Testamento, que é muito boa. Geralmente nos NEPs a gente usa várias outras traduções, a nova versão internacional, King James, Almeida Corrigida, Almeida Revisada, Para aqui, para o vídeo de hoje, eu vou estar com a versão do Haroldo. Bora checar, bora ler primeiro e aí a gente comenta em cima dessa perícope. Vou abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: Alimenta os meus cordeiros. Novamente, ele diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E lhe diz: Senhor, tu sabes por todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: Alimenta as minhas ovelhas. E essa é uma passagem muito bonita e muito simbólica. Quando a gente vê a negação de Pedro, algumas horas antes do Calvário, a gente vê um discípulo completamente diferente. Só que quando a gente lê essa passagem, vê Pedro afirmando 3 vezes que ama Jesus, é uma passagem muito bonita, muito bela. Só que aí a gente precisa lembrar, uma coisa que acontece quando a gente traduz as coisas, é que às vezes a gente perde um outro simbolismo, talvez ainda mais bonito. Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas só que Jesus não falava grego, ele falava aramaico. Então a gente precisa olhar para pegar o significado total, o original. Essa passagem você pode estar achando que foi muito simples, Também muito bonita quando você vê a negação de Pedro, mas quando você vê simplesmente o sentido dela, é Jesus perguntando 3 vezes: Simão, você me ama? E Simão dizendo 3 vezes que sim. Só que aí que está a beleza, quando a gente olha a passagem pela maneira com que ela foi escrita. No grego, há diversas palavras para amor, não simplesmente o amor em si. E aqui, nesses 3 versículos, são utilizadas 2 palavras, o ágape e o philos, ou filéu. E no grego você tem várias palavras para amor, além dessas 2, você tem, por exemplo, o eros. Daí vem, por exemplo, na mitologia grega, Eros, o rei, o deus do amor, o deus da paixão. Só que aí você vê, por exemplo, esse amor muito ligado sempre à materialidade, ao prazer, às vezes a um sentimento mais puro, como 2 apaixonados, 2 amantes. É um amor muito focado no prazer. Em muitas oportunidades, em muitas ocasiões, o eros está focado nesse sentido. Aí quando a gente vê o filéu, o philos, a gente vai ver um amor de amigo, um amor fraternal, um amor realmente de grande afeto, de verdadeiros e melhores amigos. Mas quando a gente põe na mesa o ágape, é o amor, muitos vão dizer o amor sacerdotal, o amor da verdadeira entrega, o verdadeiro amor. Nessa passagem, olha só o que acontece quando a gente troca as palavras. Jesus fala para Simão Pedro: Simão, tu me ágape, que é o amor mais belo que existe, o mais divino. E Simão Pedro responde: Senhor, eu te filéu. Jesus pergunta de novo: Simão Pedro, tu me ágape? E Simão pela segunda vez: Senhor,
eu te filéu demais. E aí a terceira vez, olha o que Jesus faz. Esse é o grande pulo do gato. A grande pérola escondida nesses 3 versículos. Jesus não pergunta pela terceira vez o ágape. Ele pergunta o filéu. Simão Pedro, você me filéu? Senhor, e Simão Pedro responde, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Eu te filéu demais. E Jesus responde, então alimenta as minhas ovelhas. Veja como Jesus é. Simão, negando Cristo, tendo a oportunidade de afirmar o amor agora, na frente do Cristo, na sua visão, ressuscitado, ressurgido das sombras da morte, ainda não tem a capacidade de dizer, Senhor, eu te ágape. Senhor, eu gosto tanto de você que meu amor é amor transcendental. Pedro ainda vivia no amor da amizade, o amor da consideração, o amor dos amigos, o amor fraternal. Só que Jesus não propõe esse amor. Ele propõe o amor divino, o amor de Deus, a essência pura de Deus. Mas olha como Cristo é. Ele desce ao nível de Simão Pedro e pergunta, Simão, já que você não me ágape, você me filéu de verdade? E ele responde, Senhor, eu te filéu demais. Fica engraçado quando a gente vê, não é mesmo? Só que Jesus não força as suas ideologias a ninguém. Ele prepara o caminho, prepara o nosso coração e a nossa mente, fertilizando cada um de nós, até que nós estejamos aptos a dizer, Senhor, o nosso amor é o amor do ágape. E olha só, no livro Boa Nova, no capítulo 15, quando Joana de Cusa encontra com Jesus, ela está aturdida, não sabe como viver o evangelho no seu cotidiano, porque ela tem um marido que não é cristão. Ela pergunta, Jesus, Cristo, como proceder? E olha o que Jesus fala. Um pequeno trechinho desse momento. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição, com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O amor de Deus, ele espera pacientemente que cada um de nós esteja preparado a amar voluntariamente. Cristo não impõe. Ele pergunta, tu me ágape? E por mais que nós possamos dizer, Senhor, nós te filéu, Ele espera até o dia que nós possamos dizer, Senhor, nós te amamos muito. Estamos prontos para servir da maneira que o Senhor propõe. Daí a gente vai ver, por exemplo, que o significado de amor acaba se tornando muito profundo, complexo, com vários significados. A gente vai ver, por exemplo, pessoas que têm relacionamentos amorosos desastrosos e acham que são realmente frutos de um amor verdadeiro. Mas olha só, lá no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, tá aqui embaixo. Olha o que Emmanuel vai dizer pra gente sobre o amor. O capítulo 30 é um capítulo muito especial porque se auto-intitula Amor. Bora ler o começo e o final desse capítulo. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Reflexo em todas as criaturas. Todos nós temos essa capacidade de amar, ainda que necessitamos desenvolvê-la. Continua. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Ele à Terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E daí surge a beleza do amor que Cristo propõe para cada um de nós.
que é o ágape. É o amor puro, o amor que não pede nada em troca. É aquele amor que se esquece para que o outro apareça. Só que Simão Pedro, grande discípulo do Evangelho, naquele momento, ainda não estava apto ao ágape. Meu Deus, talvez a maioria de nós não esteja pronta para o ágape, ou talvez não esteja sabendo como construir essas oportunidades de exercer o ágape no cotidiano. Esse é um Simão Pedro. Pedro, negando, era um discípulo, um apóstolo. Ele, nesse momento, que Cristo fala, Pedro, apacenta o meu rebanho, era outro discípulo. Então, quando a gente vê Simão Pedro, aqui em Paulo e Estevão, a gente vê outro Simão Pedro. O Simão Pedro pronto para o ágape, que aprendeu realmente a servir com Cristo, na labuta, na entrega, no trabalho e na fé. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, a gente queria lembrar a morte de Simão Pedro, retratada lá no livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61. Nos momentos de Simão Pedro para a morte, ele começa a pensar em Cafarnaum, saudade imensa do Cristo, e vai começando a refletir, sabe? Passa aquele filme na sua cabeça e começa a relembrar tudo que ele havia vivido em todos aqueles anos. Simão Pedro sem o Cristo e com o Cristo. E como ele estava agora preparado por um sacrifício maior, em que ele estava apto, com vontade, de dar a sua própria vida por Jesus. Então ceifam a vida de Simão Pedro e ele sente um torpor, sente uma sonolência muito forte e vê o corpo já desapegado da matéria e, no mundo espiritual, Cristo vem recebê-lo. Vem descendo lá do alto, materializando-se para Simão Pedro e o levando para os mundos espirituais, para os mundos de grande beleza, que a gente nem pode tentar imaginar, mensurar como é realmente. Como o ágape, a gente não consegue imaginar de tão bonito que é. E Simão Pedro vai com Cristo viver nesses mundos belos, de luz. E o narrador diz que Simão Pedro passa várias semanas lá, depois de desencarnado. Até que o Cristo fala, Simão, nós precisamos nos separar mais uma vez. E Simão Pedro fica aturdido, mas por quê? E o Cristo responde, porque enquanto houver um grito, um gemido de sofrimento na terra, eu não posso ficar aqui. E Simão Pedro fica atônito, mas responde, porque é o Simão Pedro que está pronto para o ágape, que sabe amar de verdade. Senhor, se você não pode ficar aqui, eu também não. E volta para a terra para auxiliar no mundo espiritual cada um daqueles ainda aqui nesse planeta. E Simão Pedro faz isso, tem feito isso junto com Cristo e com os outros anjos de Deus, auxiliando aqui na terra aqueles que aqui ficaram. Esse é o amor que Cristo propõe. O amor construído no sacrifício, na entrega, mas que está apto a servir. Ágape e filéu. Talvez muito de nós ainda estejamos nesse amor, no filos, fraternal. Talvez outros só pensem no eros, mas que todos nós tenhamos em mente que o convite que o Cristo nos faz é o amor do ágape, o amor divino. E como Emmanuel vai dizer, reflexo de Deus em todas as criaturas. Meus amigos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço.